O que Jesus quis dizer ao afirmar que os homens são deuses? Eis uma passagem que tem sido muito utilizada de forma errônea por coaches, palestrantes motivacionais e principalmente por essa nova geração de evangélicos esotéricos e místicos, que de evangelho nada tem. Com sua obsessão por vida saudável, até utilizam completamente fora de contexto a passagem de 1 Coríntios 6, sendo o corpo o templo do Espírito Santo, onde Paulo está falando de santidade e não de vida fitness ou wellness. Dinheiro, fotos instagramáveis, às vezes até na igreja, acrescido de até astrologia e psicologia motivacional e cognitiva comportamental. Tudo com um pequeno verniz de evangelho. O evangelho é só um verniz mesmo, apenas para dar um brilho. Mas vamos ao texto, e ao que de fato Jesus estava dizendo ao afirmar: vós sois deuses. João 10:34 declara o seguinte: Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Essa observação foi feita logo depois de os judeus terem se preparado para o apedrejar, por causa de sua afirmação contida no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ora, ao declarar isso, Jesus estava afirmando sua divindade. Então os judeus concluíram que Jesus havia blasfemado o nome do Senhor, pois, embora fosse apenas um homem, como supunham, ele se fazia igual a Deus. A fim de anular a hostilidade e rejeição dos judeus, Jesus citou o Salmo 82:6, que diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Ao citar Salmos 82:6, Jesus apelou para um versículo das Escrituras que atribui o nome ou título de Deus a certos homens, não a todos, mas somente a aqueles a quem veio a palavra de Deus, segundo João 10:35. Acrescentou-se uma dimensão divina às pessoas que haviam sido especialmente escolhidas por Deus para serem portadoras da verdade salvadora e administradoras de sua santa lei. Isso é muito sério, muito específico, e esse status somente Deus pode diretamente conceder a alguns servos que ele escolheu. A Bíblia afirma em diversas vezes vários tipos e níveis de filiação divina. Não podemos tê-las como iguais e de mesmo nível. Existem vários tipos de filhos de Deus na Escritura, e eles são diferentes. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Toda a descendência de Adão, ou seja, toda a humanidade em certo nível, é filiação de Deus. A partir de Adão, a nação de Israel, os salvos em Cristo e o próprio Jesus. Mas existe uma diferença ontológica e primordial entre esses títulos. A filiação de toda a humanidade não é igual à filiação dos nascidos de novo pelo sangue de Cristo e poder do Espírito Santo. A filiação dos anjos também não é igual à de Jesus. Jesus tem a mesma substância divina, gerado, não criado. Também existe a filiação de Israel entre todas as outras nações. Assim também é essa declaração: vós sois deuses. Ela não é uma declaração de poderes divinos aos seus portadores, mas um título de representantes de Deus na terra. Esse título também não pode ser tomado aleatoriamente por qualquer pessoa que queira. Na verdade, esse título só foi dado em um contexto histórico único, o período dos juízes. No Salmo 82, o Senhor dirige-se aos juízes escolhidos a fim de que sirvam como seus representantes e cumpram seus mandamentos. É certo, contudo, que alguns deles, solenemente comissionados, exerciam seu ofício injustamente e demonstravam parcialidade para com os ricos comprovadamente errados no seu proceder. Em essência, o Salmo expressa a condenação de tais juízes ímpios, dizendo, na verdade, ainda que vocês exibam o status de membros da família de Deus, e embora tenham sido chamados pelo nome, por causa da infidelidade que demonstraram no cumprimento de seus deveres sagrados, morrerão como os outros homens morrem, e cairão em desgraça, como um dos príncipes do mundo condenado. Outras passagens classificadas assim, que se referem a governadores e juízes israelitas como representantes de Deus na terra, incluem Êxodo 21:6, 22:7 e 8, e Êxodo 27.
Salmos 8:5, Salmos 82:1, Salmos 138:1, onde deuses teriam significado governadores no texto. Ao usar Salmos 82:6 como argumento para afirmar seu status único, exclusivo de Filho de Deus, Jesus traça uma distinção significativa entre ele próprio e a humanidade redimida, dizendo em João 10:35-36: Se ele clamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Em outras palavras, os crentes do AT que haviam entrado em um relacionamento íntimo de aliança com Deus, com base em suas graciosas promessas, tinham obtido o status de membros da família divina. Não era um direito essencial e eterno que haviam possuído por recompensa, por causa de sua virtude e obediência, mas simplesmente um privilégio conferido a eles pela graça de Deus. Em João 10:36, Jesus traça uma linha divisória entre os pecadores redimidos, sob a aliança antiga, e ele mesmo, como o que sempre existiu com o Pai na glória, o Filho que foi santificado para a tarefa de Messias e Redentor do povo de Deus. Foi depois de Cristo ter sido santificado dessa maneira no céu que o Pai o enviou à terra, ao mundo perdido e necessitado de um Salvador. Por todo o Evangelho de João, nota-se uma ênfase especial no status de Jesus como o enviado de Deus Pai. Nesse sentido, Cristo é absolutamente único, pois, embora profetas como João Batista fossem enviados por Deus aos homens, oriundos da própria terra, só Cristo foi enviado do céu à terra. Nesse sentido, ele é filho de Deus, em virtude de seu status divino. Os crentes são filhos de Deus apenas pelo gracioso chamado de Deus e pelo seu ato de adoção. Portanto, de modo algum o Senhor deixa implícito aqui que somos filhos de Deus da forma como Ele é. Nenhum mal-entendido seria pior do que esse. O Senhor está afirmando aqui que nenhum de seus ouvintes deveria sentir-se chocado pelo fato dele atribuir a si mesmo a deidade, pois as Escrituras Sagradas não concedem aos judeus certo status de divindade pela adoção em graça. É necessário mais uma observação a respeito do emprego ocasional de Elohim no AT, a fim de referir-se a crentes sob a aliança. Parece que atua por analogia das designações nacionais como Bené Israel, os filhos de Israel, Bené Amon, os filhos de Amon, Bené Yehudá, os filhos de Judá, Bené Babilé, os filhos de Babilônia, etc. Quaisquer dessas tribos ou nações podiam ser mencionadas sem a palavra Bené, filhos de, como Israel, Amon ou Yehudá. Por analogia, a combinação Bené Elohim podia ser encurtada para um simples Elohim e nada mais, um membro dos filhos de Deus. Concluímos, portanto, que o título deuses não é algo que qualquer pessoa possa tomar, ou que se expanda para toda a humanidade e, muito menos, que esse título transforme homens em criaturas divinas. O povo de Deus é participante da natureza e da obra redentora divina? Biblicamente, podemos dizer que sim, mas tudo é uma questão de tom e moderação. Nossa participação na natureza divina e na família de Deus se dá por adoção, por meio do único Filho de Deus, Jesus, e mesmo ela tem limitações óbvias, principalmente por causa de nosso pecado. Não podemos esquecer que ainda somos menores até que os anjos em sabedoria e poder. Ou seja, você é filho amado de Deus, mas não é a última bolacha do pacote. Memento mori. Se não sabe o que significa, busque. Sejamos mais humildes e mais bíblicos. Se você se interessa por interpretação bíblica de qualidade e ortodoxa, sem invencionices para soar profunda, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. E dê um like, nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.